Meus irmãos, bom dia! Que a graça do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração nesta manhã. Hoje é dia 26 de setembro, nosso último domingo do mês, e estamos aqui, pela graça de Deus, concluindo mais um trimestre, terceiro trimestre de nossa escola bíblica. E nós agradecemos a sua parceria, a sua participação conosco em nossa escola bíblica. É muito bom ter a sua participação sempre conosco. Hoje nós estamos concluindo um trimestre muito proveitoso e abençoador à minha vida. Espero que também tenha sido a sua vida. Estamos conversando e falando sobre generosidade em tempo de escassez. E fomos aí, no decorrer destes 13 domingos, ricamente abençoados, né, por estes estudos. Hoje nós vamos estar aí recapitulando tudo aquilo que foi abordado neste trimestre, né, e eu convido você, né, a estudarmos, né, a termos esta última palavra baseada neste tema. Né. No próximo domingo estaremos iniciando o nosso último trimestre do ano, né, e aproveitamos aqui para dizer que esta escola bíblica é uma escola bíblica, né, à distância, mas que nós estamos nos reunindo todos os domingos às 8h30 da manhã no templo, de forma presencial, com todas as classes de todas as faixas etárias funcionando, né? E nós esperamos você para juntos estudarmos a palavra de Deus. Também estamos em campanha de missões nacionais. Jesus Cristo é a única esperança. A nossa divisa é Atos capítulo 4, verso de número 12, né? E temos tido uma campanha abençoadora, uma campanha extraordinária. Temos um alvo a ser alcançado. Mais uma vez aqui ratificamos junto aos irmãos. Vamos juntos avançar, vamos juntos anunciar ao Brasil que Jesus Cristo é a única esperança. Ore por esta campanha, se envolva com a ação missionária, faça o seu alvo, envie a sua oferta para que nós possamos continuar anunciando a mensagem de esperança a todos os brasileiros, como batistas que somos. Meus queridos irmãos, também quero comunicar, né, que o próximo mês, o mês de outubro, é o mês de aniversário de nossa igreja. Será um mês repleto de atividades, né? Vamos iniciar no dia 3 de outubro, às 19h30, com um musical infantil. Estamos preparando as nossas crianças e certamente será um mês maravilhoso e de grande crescimento espiritual às nossas vidas. Ore pelas nossas atividades, ore pela nossa igreja, se envolva com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Irmãos queridos, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos neste momento e nós vamos orar a Deus, né, para termos aqui alguns minutos de reflexão sobre o estudo de hoje. Santo Deus, querido Pai, muito obrigado, ó Deus querido, por esta manhã. Obrigado, Deus, por este momento de estudo, de crescimento, ó Pai querido, espiritual, na Tua palavra, ó Deus. Fala conosco, ó Deus, ministra, ó Deus querido, a Tua vontade em nossas vidas. Nos ajude, ó Deus querido, a sermos bons mordomos da nossa vida e de tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós para fazermos e para cuidarmos. Sustenta-nos, ó Deus, e dê a cada dia, a cada um de nós, prazer em servir ao Senhor e em fazer a Tua vontade. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, relembrando a generosidade. Relembrando a generosidade. Hoje, o estudo de hoje é uma espécie de recapitulação, melhor dizendo, de tudo que nós estudamos ao longo desse trimestre. Eu gostaria de ler com você 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Diz assim o texto: Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis.
Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Esta é a palavra de Deus. Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, nesses versículos que acabamos de ler, ele, em primeiro lugar, ele se coloca na condição de servo de Cristo. Servo de Cristo. Somos servos de Cristo. Precisamos ou devemos viver debaixo da submissão, debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. O verso 2, ele reforça que ele não está na condição de ser o administrador, mas ele se coloca na condição de encarregado, novamente de servo de Cristo. E o que requer-se dos encarregados, o que requer-se de nós, servos de Cristo, é que nós possamos ser fiéis. O que requer-se de nós é obediência. O que requer-se de nós, servos de Jesus, é submissão a este Cristo que morreu na cruz por nós. Irmãos, ao recapitularmos tudo aquilo que estudamos no decorrer deste trimestre, ao falar sobre mordomia cristã, desde o primeiro estudo temos aqui dito e falado que mordomia cristã diz respeito ao fato de que Deus é criador e sustentador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus criou todas as coisas e Deus nos deu privilégios de sermos mordomos, de sermos administradores de tudo aquilo que Ele coloca adiante de nós. No decorrer deste trimestre, falamos sobre a mordomia ou sobre a generosidade, sobre o cuidado pessoal, cuidado com os bens materiais. Falamos sobre a generosidade do dízimo, sobre a generosidade da família, sobre a generosidade do cuidado, sobre a generosidade para com os propósitos da Igreja de Cristo. Enfim, quais são os objetivos da Igreja de Cristo, da Igreja de Jesus neste mundo? Quais são os nossos objetivos? É fato que o objetivo central, primordial, a principal tarefa da Igreja de Cristo é proclamar, é pregar o Evangelho, é anunciar em todos os lugares que Jesus Cristo é a única esperança. Este é nosso papel como Igreja de Cristo, é apresentar Jesus às pessoas, é apresentar Jesus à nossa comunidade, é apresentar Jesus aos nossos familiares, vizinhos, é apresentar Jesus à nossa cidade, ao nosso país e a todo o mundo. Como Igreja de Cristo, o meu papel, o seu papel é anunciarmos, é falarmos e apresentarmos Jesus às pessoas. Irmãos, estou dizendo isso porque a evangelização, ela é a resposta de amor da igreja ao chamado do Calvário. Evangelização é isso, é a resposta de amor da igreja ao chamado do Calvário. Precisamos apresentar, anunciar Jesus a todas as pessoas, a todos os povos, a todas as nações. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Esta é a missão da igreja, esta é a nossa missão como Igreja de Cristo. Este é o nosso principal objetivo. Portanto, ao falar sobre o redescobrimento da generosidade, nós aqui já dizemos, mas conforme aqui colocado em nosso estudo, nós podemos encontrar a seguinte definição: Deus concede bênçãos materiais para a nossa alegria e para o desenvolvimento do nosso caráter. Quando usamos para honrá-lo e ajudar aqueles que ele criou, somos abençoados. Quando nos tornamos materialistas, perdemos esta bênção. Redescobrindo a generosidade. Generosidade é isso.
Irmãos, Deus nos abençoa com bênçãos materiais para a nossa alegria, para o nosso desenvolvimento do nosso caráter. Mas quando nós usamos destes bens temporais, bens materiais, apenas, para o nosso próprio benefício, ou nos apegamos a ele, nós nos tornamos materialistas e deixamos de abençoar, e deixamos de sermos abençoados. A essência da vida é servir, dar é muito melhor do que receber. É isso que a Bíblia nos diz. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos pessoas generosas, a sermos pessoas com o objetivo de abençoarmos as pessoas, de usar dos recursos que Deus coloca diante de nós para fazermos a diferença, para abençoar aqueles que estão próximos de nós. Ao falar sobre generosidade nesse trimestre, nós falamos aqui sobre a generosidade no cuidado. Generosidade no cuidado, nós aqui abordamos isso. Cada cristão, ele carrega consigo a responsabilidade de tomar conta daquilo que Deus lhe confiou. Deus confiou algumas coisas a nós. Deus nos confiou talento, tempo, bens materiais. Deus nos confiou algumas coisas. E a partir do nosso próprio corpo, perpassando pelos bens materiais e estendendo-se a toda a natureza. É fato que nós temos esta responsabilidade, a responsabilidade de gerir, de administrar, de cuidar tudo aquilo que Deus coloca diante de nós. Generosidade no cuidado, administração do nosso tempo, dos nossos recursos, administração da natureza que foi criada por Deus. Precisamos cuidar da natureza, sermos zelosos, caprichosos com a natureza, como cidadãos. Precisamos também exercer o cuidado familiar. A nossa família é bênção, é presente de Deus. Generosidade na família, e nós aqui abordamos este assunto também nesse trimestre. A família, ela é uma criação de Deus. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Deus instituiu a família, irmãos. É criação de Deus. E família não é meramente uma instituição moral ou social. É algo criado por Deus, e na família nós embasamos nossos valores morais e espirituais. Na família nós aprendemos sobre a irmandade e sobre a generosidade. Falamos sobre generosidade na família, falamos sobre também a generosidade na saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Como está a sua vida espiritual neste momento, nesse tempo que estamos vivendo? Como está a saúde do seu corpo físico, a sua saúde emocional? Nas últimas quartas-feiras falamos em nossa igreja, sobre o tratamento de Deus para as nossas emoções. Como estão as suas emoções? Como está a sua mente? A saúde é considerada um bem precioso que temos. E cuidar dela é sermos generosos com nós mesmos. Muitas enfermidades poderiam ser evitadas se, no dia a dia, tomássemos mais cuidado com a nossa saúde. Você tem cuidado da sua saúde? Você tem dedicado tempo à sua saúde, ao seu bem-estar? Obviamente, irmãos, que nós não vamos viver para sempre. Não vamos ficar aqui como alguns brincam dizendo, ninguém vai ficar para semente. É fato. Mas é fato também que, independente dos anos de vida que nós possamos ter neste mundo, é fato que, ao cuidar da nossa saúde, nós podemos contribuir de alguma forma para que esses anos aqui vividos neste corpo terreno sejam um tempo vivido com qualidade, um tempo saudável. Portanto, cuide da sua saúde, cuide das suas emoções, da sua saúde emocional, cuide da sua cabeça. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4,
tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Cerque a sua memória, cerque a sua cabeça com coisas produtivas, com coisas que abençoam. Cerque-se da palavra de Deus, ore a Deus, peça que Ele abençoe a sua cabeça, a sua mente e tire da sua cabeça pensamentos ruins, pensamentos que te travam, que te bloqueiam. Portanto, cuide, exerça a generosidade, né, no cuidado pessoal da sua própria saúde. Isso é muito importante. Falamos sobre generosidade e o tempo. De que forma temos investido o nosso tempo? Usar bem o tempo é também um lindo gesto de generosidade consigo mesmo e com os outros. Às vezes perdemos tempo com coisas desnecessárias. Irmãos, precisamos de ter sabedoria, discernimento para usufruirmos bem do nosso tempo. Há pessoas que desperdiçam tempo com coisas que não valem a pena. Invista bem o seu tempo. Invista tempo de qualidade, conforme acabei de dizer, tempo na sua saúde, tempo no cuidado com a sua família, tempo no cuidado do serviço de Deus, no serviço do Senhor, tempo em buscar a Deus, em ter vida devocional, tempo para trabalhar, tempo para planejar, para sonhar. Invista bem o seu tempo. Usar bem o tempo é também um ato abençoador de generosidade. Falamos sobre a generosidade e os bens materiais. Diariamente, irmãos, somos bombardeados com muitas propagandas. Portanto, ao lidar com os bens materiais, precisamos ser cautelosos. Cautelosos. Vivemos o tempo todo bombardeados pelas mídias, pelas redes, pelos meios de comunicação, ao sair mesmo da nossa casa, pelas propagandas. Somos bombardeados de tantas propagandas e isso pode desenvolver em nós compras, compulsividade. Irmãos, precisamos ser cautelosos com as questões materiais, né, para não sermos avarentos, para não sermos materialistas. É importante, ao falar sobre bens materiais, a sabermos investir os nossos recursos. E aí entra a generosidade e o dinheiro, que foi um assunto aqui também abordado, e a gente disse que dinheiro é assunto espiritual, e a Bíblia aborda este assunto em diversos momentos. Em diversos momentos a Bíblia fala sobre o dinheiro. Devemos todos, irmãos, nos esforçar para trabalhar, para ganhar dinheiro, né, de forma íntegra, guardar e gastar o dinheiro de forma prudente, de forma sábia. Quantas das vezes saímos de casa e gastamos o nosso dinheiro adquirido com tanto suor, com coisas desnecessárias, compras exageradas. Precisamos ser prudentes nos nossos gastos. Lembra que estudamos isso, né? Ser generoso é para quem tem. Ser generoso é para quem tem e para quem não tem. Use seu dinheiro também para ajudar e abençoar outras pessoas. Falamos sobre generosidade e dízimo. O dízimo é bíblico. A gente fez aqui um apanhado bíblico do Antigo e do Novo Testamento, né? Algo que começou com Abraão ali, quando entregou o dízimo ao Senhor. E falamos também sobre o discurso de Jesus Cristo sobre o dízimo. No decorrer dessa história, irmãos, o dízimo, nós aqui estudamos que o dízimo é importante, que o dízimo é bíblico. E a gente pode aqui afirmar que no decorrer da história, esse tem sido o método usado para a manutenção da casa de Deus e a expansão do evangelho por todo o mundo. Dízimo é um gesto de gratidão a Deus pelo seu sustento, pela sua graça que é constante em nossas vidas.
Você é dizimista, a sua vida está em ordem nessa questão, né? Busque honrar a Deus, seja agradecido a Deus. O dízimo permite que a Igreja de Cristo continue avançando com a pregação do Evangelho. O dízimo abençoa a Igreja de Cristo, né? E abençoa, por consequência, muitas vidas, né? Através da ação social da Igreja, através da pregação do Evangelho. Né? Falamos também, irmãos, sobre generosidade, a generosidade do trabalho, né? A função principal do trabalho é ser um instrumento de Deus para a realização dos nossos sonhos. Torne seu trabalho uma expressão de generosidade. Seja grato pelo seu emprego, né? Há muitos que neste momento estão desempregados, em busca de um emprego. Né? Seja agradecido quando puder, né, fazer algo para alguém, faça com generosidade e diligência. Né? Falamos aqui sobre a importância do trabalho. Falamos também que precisa haver um equilíbrio. Não devemos ser preguiçosos, mas também não devemos trabalhar em excesso. Precisamos ter um ponto de equilíbrio no que diz respeito ao trabalho, porque também é necessário ter um tempo para o descanso. O descanso, ele representa, irmãos, ele representa um respeito com o nosso próprio corpo. O nosso corpo precisa de descanso. O nosso corpo precisa de repouso. Tire um tempo também para descansar. Tire tempo para relaxar de vez em quando. Você, junto de sua família. Este também foi um assunto aqui abordado, generosidade e o descanso. Enfim, irmãos, resumindo aqui a nossa palavra e concluindo estes estudos. Como tem sido a sua caminhada pela generosidade? Você está disposto a crescer espiritualmente na administração de tudo aquilo que Deus tem dado a você? De tudo aquilo que Deus tem dado a cada um de nós? Você está disposto a crescer, a evoluir? De que forma você tem administrado tudo aquilo que Deus está colocando diante de você? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus nos capacite, irmãos, a sermos bons mordomos de tudo aquilo que envolve a nossa vida. Oremos ao Senhor, que Deus nos abençoe, né, e que nós possamos encontrar em Deus discernimento para tratarmos cada questão da nossa vida. Deus querido, Pai de amor, obrigado a Deus por este momento onde aqui estudamos, ó Deus, sobre generosidade em tempo de escassez. Queremos te louvar, ó Deus, por tudo que ouvimos e estudamos nesse trimestre. Pai, nós somos falhos, somos pecadores. É fato, ó Deus, que nós, em muitos momentos, não conseguimos administrar tudo da maneira que deveríamos. Mas nesta hora nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê equilíbrio, ó Deus, para exercermos a generosidade na nossa vida. Nos ajude, ó Deus querido, a sermos bons administradores de tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós para fazer. Abençoe a tua igreja, conduza-nos, ó Deus querido, a cada dia ao centro da tua vontade. Ajude-nos, ó Deus querido, a glorificarmos o teu nome através das nossas vidas. Nós somos agradecidos ao Senhor e oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Fique na paz. Um grande abraço.
Cristo traz vida ao que nele crer, e tudo pode na